Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a integral de funções trigonométricas. Como eu disse, vocês vão ver que algumas coisas, pelo menos esse início aqui é um pouco repetitivo das coisas que a gente já viu. Essas integrais, por exemplo, aqui, a integral do seno e do cosseno, são integrais que a gente já viu, tá próprio na tabela, né? Então, as integrais indefinidas da função seno e da função cosseno são indicadas na tabela que a gente já viu. A integral do seno é menos o cosseno mais uma constante, e a do cosseno é seno mais uma constante. A integral da tangente, aqui a gente já explica um pouco mais como que a gente faz o cálculo da integral da tangente e da cotangente. É uma integral que a gente faz por substituição. A gente resolveu exercícios que a gente calculou algo desse tipo, né? A gente pega esse cosseno aqui, chama cosseno de U de x, por exemplo. A derivada dele vai dar exatamente seno de U du. Aí por isso que a solução aqui, né, vai dar menos ln do módulo do cosseno de U. No caso, a derivada ia dar menos o seno de U, por isso o sinal do menos aqui. Aqui, propriedade de logaritmo, né? Passa esse menos aqui como expoente para cima. E 1 sobre cosseno é a secante. E aqui, da mesma forma, explicando como que é a integral da cotangente. Tá bem? Agora aqui, olha, nessas integrais já tenho um artifício a mais. Então, quando a gente vai calcular a integral da secante ou da cossecante, a gente multiplica e divide aqui por secante de U mais tangente de U. E chama V dessa soma. Aí sim utiliza a substituição. Observa o seguinte, lá na tabela de integrais, quando a gente tem secante de U mais tangente de U, se eu calcular a derivada de V, olha o que a gente vai obter. Exatamente isso daqui, olha. Secante de U tangente de U mais secante ao quadrado de U. Que é o quê? Que é exatamente... Aqui, ó. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, em cima, ó. Então, usa essa tática para a gente conseguir calcular a integral da secante de U. Então, a gente chamou isso, cara, aqui, né, de V. Então, o dv vai dar exatamente quem está no numerador. Então, cai de uma forma muito parecida no que a gente acabou de ver no slide anterior, tá bom? Ops. Pronto. Falando de forma bem rápida para vocês, né? Aqui nesse caso, exatamente assim, é muito semelhante, né? Quando você está fazendo a integral da cossecante, o artifício é multiplicar e dividir por cossecante de U menos cotangente de U, que é se a gente chamar de novo esse denominador aqui, olha, chamando esse denominador aqui de V, a gente vai ter que dv vai ser exatamente quem está no numerador. Então, a gente vai ter uma integral desse tipo aqui, ó, integral de 1 sobre V, e esse cara aqui em cima todinho vai ser o meu dv. 1 sobre V, dv, que é igual ln do módulo de V. Tá bem? Então, de novo, a gente obtém algo desse tipo aqui, tá? Integral da cossecante vai dar ln do módulo de cossecante de U menos cotangente de U mais uma constante. Agora aqui, a gente viu, né, fez alguns exercícios de seno ao cubo, de cosseno ao cubo, de seno ao quadrado. No caso aqui, olha, essa parte aqui a gente está tentando fazer uma generalização. Então, olha só, a gente tem aqui integral do seno de n e integral do cosseno de n, onde n é um número inteiro positivo. Nessas integrais, a gente pode utilizar essas identidades trigonométricas. A primeira, muito utilizada, que eu até também ia utilizar em alguns dos nossos exercícios
procurei não usar pra gente usar as ferramentas que a gente estava aprendendo, por exemplo, integração por partes, cada coisa que era o que a gente estava vendo lá na época. Nesse caso agora a gente pode usar, tá? Para poder fazer essa generalização aqui. No caso, aqui tem essa outra identidade trigonométrica do seno ao quadrado e aqui do cosseno ao quadrado. Vou fazer esse exemplo para vocês. A gente tem aqui integral de cosseno à quinta. Esse artifício vai sempre ser válido quando você tiver um expoente aqui ímpar. Tá bem? A gente vai fazer aqui integral de cosseno. Isso aqui vai ser integral de cosseno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno x dx. O que acontece, ó? Esse cosseno x dx, eu quero muito que ele apareça, tá? Para eu conseguir utilizar o método da substituição. Então, o que vai dar isso daqui, ó? Vai dar integral, quem que é cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno de x dx. Estou utilizando que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, que implica que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, ok? Agora, resolvendo aqui esse ao quadrado aqui, isso dá quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cosseno x dx. Agora eu posso multiplicar todo mundo. Isso daqui vai dar integral de cosseno x dx menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x cosseno x dx, mais integral de seno à quarta de x cosseno x dx. Para todos eu posso usar a mesma coisa. Eu posso chamar u de seno de x, du vai ser cosseno de x dx. Tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. O primeiro aqui, olha, vai ser integral do cosseno é seno x, menos 2 vezes, aqui, ó, vai ser u ao quadrado du, mais integral de u à quarta du, que vai dar seno x menos 2 vezes, já vou colocar quem que é u, seno ao cubo de x sobre 3, mais quem é u, vai dar seno à quinta de x sobre 5, mais a constante. Tá bem? Esses exemplos eu vou deixar para vocês como exercício. E aqui, olha, a integral, agora essa integral aqui, ó, do produto, tá? Seno elevado a m vezes cosseno elevado a m, onde m e n são inteiros positivos. Nestas integrais, a preparação do integrando vai ter que ser feita visando a aplicação também do método da substituição, que é o que a gente fez também com a integral do seno elevado a m ou do cosseno elevado a m. Se pelo menos um dos expoentes é ímpar, vai usar a identidade 1. A identidade 1 é aquela do cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, tá? E se os dois expoentes são pares, vai usar 2 e 3, eventualmente também a 1, mais essas duas aqui, vai ser a primeira opção, que é a identidade do cosseno ao quadrado de x. Deixa eu voltar lá para mostrar. Essas duas aqui, olha, essas duas identidades, tá bom? Resolvendo esse exemplo aqui para vocês, a gente vai tentar sempre fazer aparecer um seno ou cosseno sozinhos, para dar para usar aquele método da substituição. Você chama u de cosseno, e aí quem ficar sozinho vai ser o seu du, tá bem? Nesse caso aqui, olha só, esse seno à quinta aqui, que é o meu ímpar, eu vou fazer ele ficar sobrando. Então, olha só como é que vai ficar. Integral de seno ao quadrado de x ao quadrado vezes seno x, cosseno ao quadrado de x dx. Isso daqui vai ser igual... Já visualizaram que esse daqui é o meu cara que ficou sobrando? Esse aqui eu consigo usar a primeira identidade,
vai ser o quê? Vai ser... espera. Vai ser integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x dx. Isso aqui é igual integral quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tudo isso vezes cosseno ao quadrado de x, vezes seno x dx. Isso daqui vai dar esse daqui vezes cosseno ao quadrado, então dá integral de cosseno ao quadrado de x, seno x dx, menos 2 vezes integral de cosseno esse vezes esse, a quarta de x vezes seno x dx, mais esse vezes esse, integral de cosseno a sexta de x, seno x dx. Eu vou chamar, aqui nesse caso, o de cosseno x, du, vai ser menos seno x dx. Então, isso daqui vai dar integral de u ao quadrado du, menos 2 vezes a integral de u à quarta du, os sinais contrários, né? Porque é menos seno x dx é igual a menos du, tá? Menos integral de u à sexta du. Isso daqui dá cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2, cosseno à quarta de x sobre 4, mentira, a quinta. Sobre 5, menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais a constante. Tá bem? Esses exemplos eu deixo para vocês. Agora, a integral da tangente e cotangente, as identidades utilizadas é o que vai mudar. Vai ser tangente ao quadrado e essa cotangente ao quadrado aqui. E vamos usar artifícios semelhantes aqui, ó, aos que a gente usou nas sessões anteriores. Quando tiver tangente elevado a n aqui, olha, então a gente vai tentar transformar isso aqui. Quando tiver cotangente elevado a n, a gente vai tentar transformar nisso daqui. Para quê? Para a gente conseguir fazer o método da substituição e conseguir chegar na integração. Olha bem a preparação. Eu vou tentar utilizar, ó, essa identidade que tá aqui. Então, vamos lá. Ó. Tô com tangente ao cubo de 3θ dθ. Isso daqui vai ser igual à integral de tangente, olha lá, olha, de n menos 2 vezes u. Quem que é n menos 2? É 3 menos 2, né? 3 menos 2. U vezes tangente ao quadrado de u. Isso daqui é igual à integral de tangente de u vezes secante ao quadrado, mas no meu caso aqui, ó, não é u, né? É 3θ. Vamos deixar aqui, né? Desculpa. Vamos chamar 3θ de u aqui. Secante ao quadrado de u menos 1. Se 3θ é u, du é igual a 3 dθ, tá? Então, dθ é igual a du sobre 3. Então, vou ter que colocar 1/3 aqui, tá? Ó. Vezes du. 1/3 vezes du. Daqui a gente obtém o seguinte, fica 1/3 integral tangente de u vezes secante ao quadrado de u menos integral de tangente de u du. Tudo isso vezes 1/3, né? Isso aqui, olha, a primeira eu vou chamar tangente de u de x. Então, du vai ser igual a sec 2
mentira, dx, né? Aqui. Dx vai ser igual sec 2u du, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Aqui é du, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, essa integral aqui vai dar integral de x dx, tá bem? Esse cara aqui eu chamei de x, esse cara aqui ficou sendo meu dx. E aqui, olha, quem que é a integral da tangente menos ln do módulo da secante de u. Isso aqui, então, é igual a 1/3 de x ao quadrado sobre 2. Esse menos eu posso colocar para cá, vai ficar mais ln do cosseno de u. Agora, voltando com tudo, o que eu obtenho? Aqui, olha, esse x era tangente, né, de u. Então, 1/3 de tangente de u ao quadrado sobre 2 mais ln de cosseno de u. E quem que é u? U é 3θ. Então, isso daqui daí tá igual tangente de 3θ sobre 6 mais ln do cosseno de 3θ mais a constante. Tá bem? Esse exemplo também deixo para vocês. E aqui, de forma semelhante, vão ser feitas as integrais da secante e da consecante de n, tá? Com essas substituições. Na verdade, é sempre o mesmo artifício. Você tenta pegar esse n e quebrar ele, né? De uma forma que o que sobre você consiga fazer sempre uma substituição com essas funções trigonométricas. É esse o artifício. Quando eu faço aqui também essas integrais do produto, a ideia também é a mesma, tá? Quando aqui m for ímpar ou n par, você tenta o método da substituição. E quando m for par e n ímpar, vai tentar o método da integração por partes, tá? Esse caso aqui, por exemplo, olha, a gente vai ficar com integral, quem que é tangente ao quadrado? É secante ao quadrado de x menos 1, tá? Vezes secante ao cubo de x dx. Olha o que isso daqui dá. Isso vai dar secante a quinta de x menos integral de secante ao cubo de x dx, que recai numa integral que a gente precisa resolver por integração por partes. E isso daqui são dois exemplos do item anterior, que eu deixei aqui, ó, tá? Mas a ideia é essa, é a gente cair em algo que a gente já conheça para poder ir simplificando. Agora, fórmula de redução ou recorrência. Eu deixei a prova aqui de uma dessas fórmulas de redução ou recorrência. O que é isso? É quando a gente tem, para poder generalizar, essas integrais de seno, de cosseno, da secante e da cossecante. E a ideia é a seguinte, a gente tem aqui, né, um número às vezes muito grande e a gente está querendo reduzir a potência dessa integral. Então, no caso, observe o seguinte, na resposta aqui, olha, no resultado, eu tenho um seno de n menos 2, tá? Integral de seno elevado a n menos 2. Por exemplo, isso aqui tá ao cubo, né? Aqui eu já caio na integral do seno, que já é uma integral conhecida. A prova da primeira identidade, né? Dessa daqui, né? Da 7. É o seguinte, a gente começa tentando resolvendo, né, por partes, integrar por partes. Eu chamo u de seno elevado a n menos 1, du, isso daqui é uma integral, desculpa,
Isso usa a regra da cadeia, né? Aí du fica n menos 1 seno elevado a n menos 2 da derivada da função, né? Então, ficou seno du. dv eu vou chamar, olha, eu vou chamar seno du de dv, tá? Aí o meu v vai ser a integral do seno, que é menos o cosseno. Então, substituindo aqui embaixo, ó, integral de u dv, né? Vai ser o v, quem que é meu u? Seno elevado a n menos 1. Quem que é meu v? Menos cosseno u. Menos integral de v du. Quem que é o meu v? Menos o cosseno u. Quem que é meu du? N menos 1, seno elevado a n menos 2, cosseno u du. Aí aqui, olha, só resolvendo, faço a parte algébrica, menos com menos aqui ficou mais, passei a constante para fora, ficou seno elevado a n menos 2 cosseno ao quadrado, mas eu não quero que o cosseno apareça, quero que tudo se transforme em seno, transformo isso aqui em 1 menos seno ao quadrado. Multiplicando aqui, olha, usando a distributiva, sobrou, né, essas duas partes. Só que, olha só, essa integral de seno elevado a n é exatamente o que eu tenho aqui do lado de cá, que é o meu integrando, ou seja, por isso que chama forma de recorrência, porque eu voltei no que eu estava procurando, tá? Então, eu passo esse termo para cá, para o lado de cá, ou, né, em outras palavras, eu somo n menos 1 integral de seno elevado a n de ambos os lados. E aqui aparece um n do lado de cá. Só que como que eu estou procurando a integral de seno elevado a n, eu preciso isolar isso, eu passo esse n para lá dividindo, obtendo essa fórmula de recorrência, tá bem? A prova dessa daqui também é o exercício que eu vou deixar dessa parte para vocês. Agora, integração de funções envolvendo seno e cosseno de arcos diferentes, o que é isso? Vocês também já fizeram exercício sobre isso. Por isso que eu tô dizendo que é um pouco repetitivo, mas é preciso ser visto porque é uma generalização. Então, vocês têm aqui seno de A, cosseno B, vocês vão usar essa fórmula, né? Essas fórmulas aqui. Lembrando como que se chega nelas, né? Que alguns me perguntaram. É aquela seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Seno de A menos B, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Soma as duas, né? Se soma as duas, né? Corta, corta aqui, aí fica essa mais essa, fica 2 vezes seno A cosseno B, esse mais esse, olha só, exatamente o que aparece aqui, ó, esse cara aqui dividido por 2, porque do lado de cá ficou 2 seno A cosseno B, e do lado de cá ficou essa soma aqui, do lado de cá ficou essa soma aqui, bem claro, né, minha explicação, mas enfim, só para recordar de vocês como que a gente faz para chegar, eu já tinha feito isso numas aulas de exercício. Então, isso vai ser utilizado quando a gente tiver integrais desses tipos aqui, olha. Tá bem? Ó, integral desses tipos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho seno e cosseno de arcos diferentes. Então, isso daqui eu vou substituir, vai ficar integral, né, de 1/2 de seno de A mais B. Então, quem que é A mais B? O 4x é meu A, o 2x é meu B. Então, fica 4x mais 2x mais seno de A menos B. 4x menos 2x dx. Fica igual a 1/2 da integral de seno de 6x mais integral de seno de 2x dx. Aí fica 1/2 de menos cosseno de 6x sobre 6, que multiplica
cosseno de, menos cosseno de 2x sobre 2, mais a constante. Isso dá menos cosseno de 6x sobre 12, menos cosseno de 2x sobre 4, mais a constante. Tá? Essa daqui eu deixo como exercício para quem for fazer essa parte. E integração por substituição trigonométrica. Tá aqui, né? Muitas vezes, substituições trigonométricas convenientes nos levam à solução de uma integral. Então, às vezes é mais fácil a gente, quando aparece isso aqui no integrando, é mais fácil a gente pensar nisso aqui como uma função trigonométrica ou simplesmente olhar para isso como se for a variável. Igual quando a gente olha aqui no caso, olha, se você está fazendo a integral de raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado, o que esse número aqui é do θ? O que esse número aqui é do θ? Ele... não sei o que ele é do θ. Em cada um desses casos aqui, a gente vai poder pensar nesses termos aqui, né? Utilizando funções trigonométricas sem utilizar o termo da raiz. Por exemplo, aqui no caso, a gente sabe que o seno θ é igual a u sobre a, ou seja, a vai ser u seno θ. Aqui no caso, tangente de θ é igual a u sobre a. Aqui no caso, cosseno θ é igual a sobre u, tá? Então, por exemplo, E outra coisa, né? Aqui, olha só, quando é a ao quadrado menos u ao quadrado, ou aqui o mais, ou aqui, dependendo da ordem, né, o menos, de acordo com esses termos, né, ou com esse sinal aqui, a gente vai fazer a substituição adequada. E aí, no caso, vocês vão usar isso para resolver integrais do tipo, integrais, né, que envolvem, por exemplo, raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado. Nesse caso aqui, ele está sugerindo a substituição u igual a seno θ. Né? Igual eu falei aqui no caso, olha, que é a ao quadrado menos u ao quadrado. Olha só, a ao quadrado menos u ao quadrado. O seno θ é igual a u sobre a, né? Então, a gente tem que u igual a seno θ. É a substituição que ele sugere para a gente fazer. No caso, a gente obtém que o du é igual a cosseno θ dθ. Nesse caso aqui, olha só, a substituição, né, sugerida é u igual a tangente θ. A gente está imaginando o seguinte, que a nossa hipotenusa é o a ao quadrado mais u ao quadrado, e tá aqui o nosso θ. Então, o nosso θ, a tangente do θ vai poder ser escrita como cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente coloca de uma forma que a gente sempre consiga chamar o u, né, da substituição. Então, u vai ser igual a tangente de θ, e o du vai ser a secante ao quadrado de θ dθ. Aí, quem que vai ser isso daqui, né? Quem que vai ser raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado? Vai ser a secante de θ. Olha como que facilita a integral. É muito mais fácil a gente integrar a secante de θ dθ do que a gente integrar raiz de um termo ao quadrado mais u ao quadrado. Tá vendo? Aqui é a nossa a é uma constante, u é alguém que varia, tá bom? E aqui é a outra substituição, no terceiro caso, olha como que fica muito mais simples também. A tangente de θ, deixando no final esses 3 exercícios para vocês. Tá bem?